Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas, bem forte mesmo, para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, e hoje segue mais uma etapa de cura e milagre, libertação, e sempre focando na ordem da igreja tornar gloriosa. Então o que é a igreja tornar gloriosa? É todos serem mudados, transformados dia após dia a agir à semelhança de Cristo. Então sempre falamos, há muito tempo, quando estávamos lá no período da conversão, Deus deu uma visitação, e eu nunca pedi para ser pastor, nunca pedi para pregar, nunca pedi para subir num púlpito. Simplesmente eu fui naquele congresso a pedido da minha mãe, para ir lá ouvir a evangelização. Então eu fiz uma prova, se Deus existe mesmo. Então aí que Deus deu uma visitação. Então eu perguntei, mas por que Deus me visitou? Nem conheço a Bíblia, nem creio direito nesse Deus. Vim aqui fazer um favor da mãe, e fiz até uma prova se esse Deus existe. Então aí aquele pastor respondeu: aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Então foi uma visitação de muitas horas, assim, de visões que muitas nem entendia. Então ao longo do tempo que Deus foi autorizando falá-las, falava com um, com outro, uns davam uma interpretação. Então com esse tempo agora que Deus está autorizando falar do que a igreja tornar gloriosa, todos ser mudados, transformados dia a dia na mente, no caráter de Cristo. Mas antes de ter um grande avivamento, vai haver uma tentação sobre o mundo. Muitos vão sucumbir, perecer, desistir e ser provado, tentado, e muitos não vão adiante, porque existe um fundamento que é sujeição ao Espírito de Deus. Do contrário, não tem jeito de fazer a obra de Deus com raça adâmica. Pode ir para qualquer lugar, cedo ou tarde fracassa. Mas se a pessoa crer e andar no Espírito, não há mais condenação. Então está sendo ministrado sempre ser mudado, orar em línguas, viver os princípios de Cristo pelo Espírito de Deus. Isto é a igreja tornar gloriosa. Mas agora nós vamos entrar num período agora de campanha que vai até dia 31. Deus tentando o seu povo é o título da mensagem. Mas Deus tenta alguém? Deus prova o seu povo? Não é só o diabo que tenta, não é só o inimigo que ataca, não é só pessoa ruim que fala mal de você, te ataca, te agride, te trai. Então Deus também prova, tenta. Então é o que vai ser ministrado agora, ao longo de alguns dias. É algo sobrenatural que vai ser ministrado. Então o primeiro texto que vamos ler ao longo desta campanha, hoje até 31, porque ela é extensa, é um dos períodos que mais eu padeci na mão de Deus. É um dos períodos que eu mais ralei até hoje. Ainda lembro de muitas coisas, e até hoje ainda esse princípio se aplica. Mas foi um dos períodos mais difíceis da minha vida para pregar a palavra, de agir com as pessoas, de anunciar o Evangelho. E olha que eu passei, ao longo desses 20 anos que eu prego a Bíblia, inúmeras traições, engano, facada nas costas, ameaça de morte, distrato familiar, engano contra mim, ameaça, maldade. Então já experimentei de tudo que existe, mas Deus permitiu, Ele tentou, provou, para ver se íamos passar mesmo. Então ninguém está isento disso, mas se passar, aí é vitória certa. Então vamos ler Deuteronômio 8, que é a primeira etapa da campanha. Ninguém vai fugir da tentação de Deus, não tem jeito. Você pode ser atacado por demônios, você pode ser atacado por pessoa, mas de Deus não tem jeito de fugir. Deuteronômio, lá no começo da Bíblia. Deuteronômio quer dizer segundo as leis, bem no início da Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, depois vai ser usado também o Salmo 26. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8. Quem já encontrou diz amém. Vamos então ler esta primeira parte. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou,
no deserto esses 40 anos, para te humilhar até o pó, para te tentar ou te provar, para saber o que estava no íntimo, no interior do teu espírito, ou do teu coração, lá no fundo, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor teu Deus. Deus te humilhou, Deus te deixou ter fome, mas também te sustentou com o maná que vinha do céu, que não conheceste e nem teus pais conheceram, para dar entendimento, para não depender de bens materiais da vida, que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra, de tudo que sai da boca do Deus vivo, viverá o meu povo. Nunca se envelheceu a tua vestimenta sobre ti, nem inchou teus pés esses 40 anos. Confessa, pois, do teu coração, que como o homem castiga ou bate no filho, ou disciplina ele, em outra tradução, assim castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar em seus caminhos. Então podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então veja bem, podemos passar 3 áreas de tentações, provas e ataques. Nós podemos ser atacados por pessoas contrárias a nós, ameaçar de morte, brigar, dar pontapé, bufetão ou agressão, falar mal, xingar. Podemos padecer tudo isso, mas em relação ao próximo, oramos e perdoamos e cobrimos multidão de pecado. Quando o diabo nos ataca, o diabo ataca para nos levar à cilada do pecado, é um engodo. Mas se você anda em sinceridade, no espírito, em consagração, logo você discerne o ataque do inimigo, repreende o inimigo e vence. Você vence o mal, Satanás, expulsa ele. Então ele tenta nos levar ao pecado. As pessoas tentam nos agredir por ódio, por maldade, por malícia. Mesmo assim temos que amar e perdoar até o inimigo. Mas quando Deus nos tenta, como fazer? E não tem jeito de evitar Deus nos provar ou nos tentar. Não tem jeito de sair dessa situação. Então veja bem que Deus falou com Israel: ó Israel, durante 40 anos andaram no deserto. Essa geração não envelheceu nem a vestimenta, nem inchou os pés ao andar nos 40 anos. Mas nesses 40 anos eu vos humilhei, fiz passar fome, vos tentei, vos provei. Por quê? Quem estava naquela geração dos 40 anos, quem era? Era aqueles que não entraram em Canaã, porque não quiseram, se rebelaram contra Deus, não quiseram subir o Sinai, falou: não, fale Moisés conosco, mas Deus não quiseram ser íntimos de Deus. Ali veio a queda daquela primeira geração. Mas ficou a outra geração, que a lei declarava de 21 anos abaixo, e eles ficaram no deserto também. A Bíblia declara que até morrer o último daquela primeira geração durou 40 anos. Mas aqueles que tinham 21 anos, juntamente com Josué e Caleb, entrariam em Canaã. Mas eles foram humilhados, provados, tentados por Deus. Então veja bem, fome, humilhação, foram provados mesmo, e era povo de Deus. Então Deus os tentou. Mas a Bíblia declara por que Deus os tentou? Para mostrar o que estava dentro do coração deles. Então por isso que Deus nos prova, nos tenta. Então você está aqui na reunião da igreja, dirigindo a rede jovem, dirigindo a rede de mulher, você está lá no seu trabalho, você está lá no seu casamento, você está lá na sua empresa, você está em algum lugar, você pode ser tentado, em qualquer lugar. E não adianta correr de ministério: vou para cá, para colar, que eu não aguento esse bispo mais, esse ministério, eu odeio essa visão tanto que fala. Você pode ir para qualquer lugar que não tem jeito de escapar de Deus. E se você não for aprovado, você morre no deserto. Então para que Deus nos prova? Para mostrar o que está dentro de nós. Deus sabe que está lá dentro, mas Ele tem que mostrar para nós mesmos. Por quê? Porque vai ocorrer duas coisas. Ao você servir a Deus, está fiel, dedicado, vai ocorrer alguma coisa no seu casamento, dentro do ministério, na sua família, no seu vizinho, em qualquer lugar. Vai ocorrer algo
que você vai reagir. Aí você vai ser tentado, provado. Alguém pisa em você, alguém pega o que é seu, alguém distrata você. Aí Deus fica observando como que vamos reagir. Aí você fala: meu Deus, eu fui atacado, tentado, mas em vez de eu agir como Cristo agiria, eu fui um pontapé na pessoa. Em vez de eu orar, eu fui trair, enganar a pessoa. Então aí Deus fala: meu filho, veja como tu agiu, estava dentro do seu coração. Então por isso que Deus prova, tenta nós, para mostrar o que somos ainda. Então veja bem que aquela geração de Israel, mesmo que eles estavam na promessa de entrar em Canaã, porque a primeira já estava condenada, mas a segunda teve que ser provada também, tentada por Deus, na fome, humilhados. Mas Deus não deixou eles morrer, nem o vestido envelheceu, nem os pés inchou. Mas Deus falou: obedeça a minha palavra. Por que Deus então nos prova, nos tenta? Para mostrar o que está dentro de nós, para expurgar. Porque vai ocorrer duas coisas: ou você vai agir contrário a Deus e a situação vai repetir de novo. Só que tem um prazo para passar na prova de Deus. Se não passar, é reprovado. Então você pode notar, sempre ocorrem as mesmas coisas na sua vida. É a mesma tentação na sua casa, é aquela picuinha do esposo com a esposa, é na igreja, é a pessoa acha que está te perseguindo, é lá no seu emprego, acha que o patrão está pegando o seu pé, é na vizinhança, acha que o vizinho está implicando. Você está sempre naquela situação. Mas se você fala: eu estou agindo do mesmo jeito, ocorre o mesmo fato, eu estou da mesma forma. Então nós temos que falar: meu Deus, ainda estou agindo contrário à palavra, não estou sendo aperfeiçoado. Então aí entra o arrependimento. Então o genuíno arrependimento é de você falar: meu Deus, como Paulo escreveu, miserável homem que sou. Então veja bem, o que eu quero isso não faço, que aquilo que não quero isso faço. Mas vai aperfeiçoar se você reconhecer que agiu contrário. Então você magoou alguém, brigou com alguém, rebeliou, agiu contrário, traiu, falou mal de alguém, ou você pegou algo seu e você deu um tapa na orelha do filho ou do parente. Aí você fala: meu Deus, não é isso que eu devia fazer, isso não é cristão. Mas Deus prova para mostrar o que está dentro de nós, porque Deus já sabe. Mas por quê? Para expurgar. Expurgar quer dizer vomitar. E quando você vomita, expurga algo, o que ocorre? Você fica com enjoo, mal-estar. Então por isso que tem que ter o genuíno arrependimento, sempre. O genuíno arrependimento é criar aversão, enjoo, dor por aquela coisa. Igual você ir numa festa e dar aqueles salgado, muitas vezes, vamos supor que é um pastel cheio de manteiga, e você come muitos, ainda bebe refrigerante açucarado, aí vai embora para casa, chega lá meia-noite, aquele enjoo, aquele mal-estar, e vomita tudo. Aí no outro dia alguém fala: você quer comer um pastelzinho com guaraná? Você sente até mal-estar, porque a sua mente gravou que aquilo fez mal para você. Então assim é o pecado. Quando você arrepende mesmo, dá até mal-estar. Então alguém te ataca, aí você quer agir que está lá dentro ainda. Mas se você já arrependeu, fala: isso é tão ruim, eu até enjoo fazer dessa maneira, eu vou agir segundo a palavra de Deus. Então por isso que Deus nos prova, para nos aperfeiçoar. Mas veja bem que lá no Salmo 26, Davi muitas vezes foi tentado, provado por Deus, mas chegou no momento em que ele aprendeu. Ele falou: Senhor, sonda-me, examina lá no fundo os meus rins e meu coração, prova-me e coloca-me em caminhos eternos. Por quê? Porque Davi, ele caiu num adultério e foi triste para ele, foi tentado e ainda caiu, mas depois ele arrepende, sente até dor nos ossos. Davi fez o censo para falar: sou poderoso. Aí veio sofrimento sobre Israel. Davi mandou matar Urias, premeditado o crime, que era o esposo de Betseba, para ele se excusar do adultério. Então ele cometeu mais uma atrocidade, que o profeta Natão repreendeu e falou: eu conheço um homem que tem muitas ovelhas, em vez dele pegar
a ovelha dele, ele vai no vizinho e pega uma ovelhinha que o dono só tinha uma. O que merece esse homem? O próprio Davi deu a sentença, morte, e era ele que tinha feito isso. Então veja bem que aí ele arrepende, mas então ele fala: ó Deus, antes que eu faça qualquer coisa, antes que eu seja tentado ou provado e faça algo contrário, então me sonda primeiro, prova-me. Provar os rins e o coração. Por que fala rins? Porque os rins é o ponto de entrada das emoções, do coração, é o ponto de entrada da alma, do espírito. Então veja bem, sondar também é algo doloroso. Tem aquelas sondas que vai perfurar para encontrar petróleo. Então veja bem, fura aqueles buracos, vai furando, não vê lá no fundo. É algo difícil, pesado. Então isso que Davi estava falando, ó Deus, então antes que eu caia numa situação contraditória e vexatória, humilhante, então entre lá no meu interior, sonda-me, prova-me, vê se há caminho errado, me coloque em caminhos eternos antes que ocorra o mal. Então Davi teve esta revelação de Deus. Então veja bem, ou a pessoa vai ser provado para expurgar o mal ao longo do período, porque 40 anos é período ministerial, é período de prova. Então todos nós vamos passar um período que Deus vai provar, enquanto estiver vivo, ou enquanto Deus falar, eu vou aprovar o ministério desse irmão, desse servo. Mas se ele for reprovado, morre no deserto. Veja que Paulo escreve aos Coríntios que Deus não agradou da maior parte deles. Não está escrito lá em Coríntios? Porque uns blasfemaram, prostituíram, adulteraram, murmuraram e caíram no meio do caminho. Até abriu o chão, engoliu muitos, serpentes picaram. Paulo escreveu dessa maneira. Deus não agradou da maior parte deles. Isso é escrito para exemplo nosso. Então é necessário estar muito atento. Então ao longo do tempo que eu prego a palavra, o que eu mais passei mesmo na vida foi provas de Deus. Tentação do diabo vem fácil, de pessoas, ora, perdoa. Mas o que mais ocorria, e ocorre ainda, é como reagir. Você está servindo a Deus de coração, jejum, orando de madrugada. Como que você ainda reage quando vem algo para te provar? Então alguém lhe magoa, alguém lhe trai, alguém causa transtorno, vem algo contra a sua vida, vem algo que você não deve. Aí Deus fica observando. Vou observar como que ele vai reagir, vou observar como que ele vai fazer. Então aí lembramos, naquela época, na hora que alguém me traía, eu falava: eu não quero nem servir mais a Deus, não aguento mais fazer a obra de Deus, meu Deus, me tira a minha vida, é difícil mais lidar com pessoa. Antes falava assim, mas agora a pessoa trai, usa de engano, dá tiro, pontapé. Eu falo: ó Deus, eu oro e cobra-se multidão de pecados, tenha misericórdia, esta vida tem o chamado de Deus, que ele seja mais usado que eu ou qualquer outro, seja um baluarte no evangelho. Então eu profetizo, é bênção para a pessoa. Então veja que já lá no coração não está mais aquele ranço, agora libera a bênção, é profecia, é abençoar, vai mudando a história. Como que você faz no seu casamento? A sua esposa usa de lubrificação, ou o esposo está violento, Deus vai permitir sempre. Mas se você falar: ó Deus, me sonda, se ocorrer algo que já ocorreu, como que eu vou reagir ainda? Então o Espírito de Deus vai te falando. Mas se você fala: meu Deus, eu quero um genuíno arrependimento, só de você pensar que vai fazer contra a palavra te dá ânsia de vômito, te dá mal-estar, você sente até arrepio de ânsia de vômito, de pensar que fará daquela maneira. Então veja bem, e tem muito cristão que não está nem aí se vai trair, se vai rebeliar, se vai dar pontapé nas costas do outro, se vai agredir, se vai ficar de mal. Então veja bem, mas o período do deserto está correndo, e se não for aperfeiçoado, não entra. Então Deus permitiu aquela geração de Josué e Calebe e os de 21 anos abaixo, que estavam já depois de 40 anos, entrarem em Canaã. Mas eles foram provados, foram tentados, humilhados, porque a primeira geração já se perdeu. Eles nem quiseram subir o Sinai. Por quê? Porque Deus falou: suba todo Israel,
Sinai fica no Egito, 8 quilômetros de Israel. E o povo falou: não, se subir lá vamos morrer. Fale Moisés conosco, Moisés abençoa, mas nós não vamos morrer. É o que Jesus passou aqui na terra. Jesus fez milagre e maravilha de forma assustadora. De repente Deus usa o Senhor Jesus para ele falar: eu sou o pão vivo. Esse pão é porque lá no Velho Testamento, dentro do tabernáculo, tinha chamado pão da presença, chama pão da proposição. Era um simbolismo para Israel que Deus é presente, mas representava que se Deus viesse pessoalmente, ou a pessoa abria o coração para Deus ou morria. Então ele já tinha um relacionamento. A presença de Deus é morte. Por isso que Paulo fala: vivo cada dia a minha morte, porque o eu não aparece mais, vai transformando. Mas aí que Deus vai agradar do seu povo. Então nós temos que estar nos aperfeiçoando no genuíno arrependimento e aperfeiçoar em Deus nos sondar todo dia, porque senão não vai adiantar servir a Deus, porque em Coríntios declara que Deus não agradou da maior parte deles, ou seja, não agradou mesmo sendo povo de Deus. Deus olha para a sua igreja agora, olha para mim, olha para você. Deus pode falar: não estou agradando do meu servo, da minha serva. A pessoa pode falar: mas eu estou servindo a Deus, mas eu vou para aqui, para colar. Não adianta. Você tem que saber se Deus está declarando: estou agradando o meu servo, da minha serva. Como que Deus agrada de alguém? Quando a pessoa vai vivendo o mandamento de Deus, que é resumido no amor ágape, no amor de Deus, no amor do Senhor eterno. Mas veja que a palavra declara que Deus os provou. Então ninguém está isento de ser provado. Pode ser quem for, que ao longo da vida Deus vai falar: vou provar você agora, meu filho. Vou agora criar uma situação para ver como que você vai reagir. Se você vai ainda agir o que está lá no íntimo ainda, se vai expurgar, vai arrepender, vai mudar, ou se você já está orando todo dia: meu Deus, eu vou lá visitar um parente, meu Deus, eu vou lá na igreja, meu Deus, eu estou no ministério, meu Deus, eu vou visitar meu amigo. Senhor, pode ocorrer alguma coisa lá, mas antes que eu vá lá, me sonda primeiro. Olhe lá no íntimo, se alguma coisa vai manifestar dentro de mim que vai ser contrária à tua palavra. Então antes que ocorra, me sonda, me prova, me coloca em caminho eterno. Então isso que Davi fazia. Então na hora que ele ia para algum local, aí ele já aprendeu. Veja bem, depois das tragédias de Davi, ele teve que enfrentar o seu filho Absalão, que cometeu até incesto, sexo entre irmãos, coisa terrível. Veja bem, não era um servo de Deus. Muitas vezes as pessoas olham: mas isso ocorre, escândalo. Não, ocorreu com Davi: adultério, incesto na família, sexo entre irmãos, homicídio, que é coisa terrível, irmão matar irmão. Tudo ocorreu com Davi, então não é coisa nova. Como que depois Davi reage? De forma totalmente diferente. Veja, até mesmo quando o rei Saul morre, Davi, em vez de achar bom, caiu, acabou o ministério dele, tinha que morrer mesmo. Mas como que Davi faz? Davi faz um cântico aos campeões, mesmo que era o rei Saul, contrariou a Deus, mas ele era servo de Deus. Mas Davi não usou de maldade, ficou rindo, zombando. É o que mais se vê hoje, quer que o pastor caia, que o bispo caia, que desapareça o ministério, e vem do povo de Deus. A pior coisa é isto, e não é nem de demônio, nem de pessoas ímpias, mas Deus está sabendo de tudo. Então é necessário tomar cuidado, porque o tempo está passando, como Paulo escreve: os séculos estão se aproximando. Quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Então nós temos que saber que Deus não poupa ninguém. Ninguém está isento da prova. Pode ser quem for, do maior ao menor, converteu, está convertendo, está já no ministério, Deus vai provando. Ou arrepende e cria aquele aversão ao mal, vai expurgando, ou ora todo dia: Senhor, me sonda, me prova, vê se há caminho mal em mim. Então ao longo do tempo eu era mais provado, tudo ocorria, eu agia errado, negativo, aí fui aprendendo tanto sofrer.
e ver as questões. Aí fui aprendendo, mas um dia Deus falou: meu filho, você não quer mais ficar aí sendo humilhado, pisado e padecendo? Peça para o meu Espírito te sondar. Na hora que você for fazer alguma coisa, na hora que você for conversar com alguém, na hora que você for tratar com alguém, na hora que você for no familiar, na hora que você for em alguma repartição, na hora que você for conversar com qualquer pessoa, peça para Deus te sondar, para que vai sair naquela hora. Então, se sair a palavra de Deus, a verdade, Deus vai confirmar. Mas vamos supor que vai sair briga, xingamento, aí vai passar de novo pelo processo do aperfeiçoamento. Se não melhorar, vem a tentação de novo, a mesma lição. Se criar aversão ao pecado, você está aprovado. Se ocorrer outra prova idêntica, aí você já sabe como sair, e Deus vai te abençoando. Então a geração de Israel, a segunda geração que entrou em Canaã com Josué e Caleb, foi abençoada. A primeira pereceu, mas a que entrou em Canaã não foi imune, não foi isentada de Deus provar. Então foram humilhados, tentados, passou fome, e Deus os alimentou com um pão que vinha do céu, que era o maná. E para quê? Porque Deus quis falar: eu vos estou alimentando com esse maná, e dependa dele, e não guarde para outro dia. O que quer dizer isso? Dependência de Deus, não depender dos bens da vida. E alguns guardaram e apodreceram, para não viver pela visão material, mas o homem vive da palavra de Deus, do que sai da boca de Deus. Então por isso que Deus vai provando. Então durante esses dias da semana até o final do mês, vamos nos aperfeiçoar em arrependimento, em Deus sondar os rins e o coração. Vamos aprofundar que representa isso, porque Deus quer nos provar, porque vem humilhação, porque Deus humilha, porque Deus deixa passar até fome, sede, e isto ocorreu com Israel. Por que Deus não agradou da maior parte deles? Então não brinque com as coisas de Deus. Sede santo como o Senhor é santo. Então, se Deus não agradou da maior parte daquele povo, então veja que a história é cíclica. E Paulo escreve: isso foi escrito para exemplo nosso, para aquilo que ocorreu não ocorra conosco. Se ocorrer, é burrismo, é infantilidade, ou mesmo endurecimento do coração para as coisas eternas. Então durante esses dias, que vai terminar dia 31, é esta campanha de aperfeiçoamento no arrependimento, de orar para Deus sondar o íntimo, de, se não sondar, no confronto expurgar o mal e criar genuíno arrependimento. No genuíno arrependimento é dor, sondar também é dor. Então nós vamos saber por que Paulo orava todo dia: cada dia viva a minha morte. É a menor e menos oração que se é ministrada em qualquer lugar. Todo dia Paulo: oro, cada dia viva a minha morte. Esse é um princípio da sonda. Esse é um princípio que, se não orar, acaba perecendo. Então nós vamos aprofundar agora em algo muito importante, que é a igreja se aperfeiçoar para entrar em Canaã, porque aquela segunda geração que entrou, a primeira não entrou. Então isso vai ocorrer nas igrejas, nos ministérios. Não adianta falar: mas estou servindo a Deus, estou na igreja, estou fazendo a obra de Deus. Não tem como escapar. Ou é provado, expurga o mal, há genuíno arrependimento, ou Deus sonda o que está no íntimo. Do contrário, não tem escape. Então, enquanto estivermos vivos e servindo a Deus, tem chance para nos aperfeiçoar. Mas se resistir ao tratamento de Deus, ao expurgo, se resistir, não há como ir. E se não pedir para Deus sondar o íntimo, também não há como ir adiante. Então há um período ministerial de prova. 40 anos foi Israel, também Moisés. O único que foi menos dia foi Jesus, foi 40 dias e 40 noites. Mas mesmo Jesus foi provado em todas as áreas e foi aprovado. Então não
pense que vai ser descartada a prova. Não se faz a obra de Deus só ao vento a favor e contudo sombra e água fresca e rosas. Não. Há momentos que Deus começa a falar: vou provar agora. Quero saber como vai reagir. Se arrepender e mudar, está aprovado. Se orar e pedir para sondar o que está lá dentro, eu vou mostrar o que está lá dentro, nos rins e no coração. E Deus mostra mesmo. E aí Deus vai dar uma experiência para você. Quando eu comecei a orar assim, eu falei: meu Deus, me sonda, me prova, o que está dentro de mim ainda? Então eu orei e de repente nada ocorreu. Mas eu fui dormir. Aí eu estava dormindo, aí parecendo que eu estava me vendo na cama dormindo. E de repente eu olhei, parece que estava em espírito. E olhei para aquela pessoa lá na cama, que era eu. E eu olhei e parecia que via realmente ali um verme, parecendo lesma, parecendo que o corpo estava cheio de gosma. Que coisa horrível, que coisa horripilante, que coisa ruim. E acordei assustado. Falei: mas o que é isso? Deus falou: você não pediu para sondar o que está dentro de você? É como que está ainda você. Ainda está um ser asqueroso. Então muitas vezes nós temos que ter nojo de nós mesmos, tamanha maldade que ainda existe. Mas Deus vai aperfeiçoando. Então é necessário você ter o princípio de Deus te sondar. Davi descobriu isso. Ou Deus vai te provar ao longo da questão dos 40 anos. 40 representa prova para ser aprovado no ministério. Ministério quer dizer função para Deus. Ninguém está isento. Podemos vencer demônio que está derrotado. Podemos perdoar as pessoas que atacam por misericórdia e amor a Deus. Mas não tem jeito de ficar isento da prova de Deus. Deus tenta, prova todos. Ninguém é isento. Não tem jeito de contender com Deus. Não tem jeito de esquivar de Deus. Não tem jeito de pular a lição de Deus. Não tem jeito de querer lubrificar Deus. Não tem jeito. É impossível. Mas os que são aprovados entram na Canaã eterna. Então faça essa campanha que é salutar para todos aperfeiçoar. Então ao longo do tempo que eu prego o evangelho, tudo isso tem passado. Ainda passo. Mas para evitar muito desgaste, muitas vezes eu oro todo dia: Senhor, me prova. Vê se há lá no escondido de mim ainda, lá no meu rim, lá no fundo, no meu coração. Me sonda, tem alguma coisa cavernosa lá ainda, Senhor? Me mostra ainda, traz à tona, antes que ocorra que eu me manifeste de forma contraditória. Então fico aguardando como Deus vai atuar. É um aperfeiçoamento. Por isso que fala aperfeiçoamento, dia a dia amadurecendo. Ou vai ser Deus te provar e confrontar, ou pedir para Deus sondar. Mas tem um período de limite de provação. No caso de Israel, 40 anos. No caso de Jesus, 40 dias. Esse 40, hoje, ele não é mais fixo como dias, como anos, mas é período de aprovação para a nossa vida, para a eternidade aqui para a terra. Então, como está o seu período de provas de Deus? Como está o processo de aprovação na sua vida? É o que é ministrado também nessa semana. Fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos orar. O conjunto já vai daqui a pouco louvar a Deus para orarmos por todos. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos hoje renovando a 7ª segunda-feira de cura, de milagre e de libertação. Como também, ó Deus, mais uma etapa que Tu ordenou há tempos atrás. A visão foi dada de forma tão grande que não entendíamos, perguntávamos, mas havia discrepância até nas interpretações. Mas com o tempo Tu foi falando: meu servo, no tempo determinado mostrarei o que deve pregar e falar. Senhor, e o que mais foi de acontecimento antes de iniciar as mensagens gloriosas, foi que Tu foi provando, Pai, foi tentando, foi de tal maneira de humilhação, de privação, de situações adversas, e realmente passamos até fome já em períodos aqui nessa cidade, humilhados muitas vezes até diante da família, atacados de todas as formas,
mas muitas vezes agíamos de forma ainda adâmica, atitudes contraditórias, e a situação repetia. Mas um dia, lendo a palavra, o Espírito Santo falou: meu filho, tudo que ocorre é para mostrar o que está dentro de ti, mas se pedir para sondar o que está em ti, lhe mostrarei o que tu é, e aperfeiçoará dia após dia. Por isso que a Bíblia declara que Deus chamou Jacó de verme. Ó verme de Jacó, que se for transformado, vai ser mudado. Nós não podemos agir igual serpente, que reage, dá bote e lança veneno. Veneno mata, causa destruição. Ó Deus amado, nos ajuda a sermos provados e aprovados. Sonda o nosso coração, prova os rins, vê se há em nós caminhos tortuosos e nos coloca em caminhos eternos, porque nós temos que passar o período da prova para entrar em Canaã. Até aquela geração que não tinha pecado contra Deus, que a primeira morreu no deserto, mas a segunda, para entrar, também teve que ser humilhada e provados, e entraram com Josué e Calebe, tornaram herdeiros de Canaã que Deus tinha dado a Abraão. Isso foi escrito para retrato para a igreja. Pai, que a tua obra se aperfeiçoe. E a Bíblia é tão clara que infelizmente Deus falou através de Paulo que Deus não se agradou da maior parte do seu povo. E isso foi escrito para exemplo para nós. Para quem está de pé, olhe e cuide para que não caia. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a irmos adiante, Pai, dia após dia. Senhor, e durante essa última etapa desse mês, que todos venham aperfeiçoar, venham a ser, ó Pai, tratados, a alcançar genuíno arrependimento, mudança, transformação, aperfeiçoamento, porque Canaã está se aproximando, os séculos estão se aproximando. Ó Deus amado, opere ricamente, poderosamente sobre todos em mais este culto, como à tarde, muitos vieram à tarde, agora neste horário, e ao longo dessa semana, mais e mais, a igreja torne santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, porque não há outra maneira de ser salvo. Está bem claro na palavra: quem tem Jesus e não anda mais na carne, mas no Espírito, não há mais condenação. Espírito de Deus, nos ajuda a ser mudado, transformado dia a dia. Confio a todos sarados, curados, libertos. Pai, estamos simplesmente como vaso na tua mão. Nunca pedimos para pregar, nem ser pastor, nem subir no púlpito. Pai, a visão que tu deu, tu é que ordenou lá do céu. Ó Pai, até uns que já serviam a Deus perguntaram: mas por que Deus o visitou? Mas um pastor sábio falou: Deus sempre age assim. Aonde superabundou o pecado, vai sempre superabundar a graça de Deus. Se der lugar a Ele, Ele vai mudar a história. Ó Deus amado, que todos venham valorizar o chamado de Deus. Vida abundante para todos, saúde, cura e milagre, crescimento espiritual, aperfeiçoamento, abundante graça a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte, bem alegre, para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então preste atenção. O Espírito de Deus mostra duas pessoas que muitas vezes você tem dificuldades, muitas vezes no seu convívio familiar ou conjugal, ou perto de pessoas amadas. Muitas vezes começa a ter discrepância. O que é uma discrepância? Um fala uma coisa, ou um outro parente interfere, outro vem com um outro assunto. Aí a tendência é você tentar reagir, mas não é assim que faz. Então você tem que pedir perdão, misericórdia, e falar: meu Deus, me sonda. Como devo agir? Se a situação já ocorreu e agora ela está escabrosa, mesmo que está difícil, a situação ela se reverte, porque a unção resolve qualquer questão. Então não tente reagir mais como ser humano comum, natural, porque senão vai perecer. Porque o que ocorreu na realidade é Deus aperfeiçoando, é prova para você aperfeiçoar. Então você que tem atravessado crises de relacionamento, situações adversas, então o Espírito de Deus quer te ajudar a sondar o que está lá no seu interior. Porque tudo que ocorre, primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. A culpa é nossa. Tudo que ocorre, cada um de nós é o culpado. Tudo que ocorre, cada um de nós
é a parcela de culpa. Nós não podemos culpar ninguém, nem jogar a culpa em ninguém. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade, porque as coisas que ocorrem é a atitude contraditória. Mas se nós agimos conforme Deus manda, a situação vai reverter com certeza.